Inicialmente, nosso boa tarde a todos. Estamos cumprimentando o presidente de nossa mesa de trabalho, o ministro Dr. José Coelho Ferreira. É uma honra muito grande estar nesse tribunal, neste evento. Cumprimentar os ministros Álvaro Luiz Pinto, presidente do Egrégio Superior Tribunal Militar, Dr. Coelho, que já referimos, nos preside, ministro deste tribunal, a ministra doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, sei que eu sou seu fã, e torço pela senhora, oxalá o Supremo lhe receba numa próxima oportunidade. Se Deus... que é mais uma defesa que o tribunal recebe lá, né? Com certeza. A doutora Isla Maria Calado Fadu Peterson, coordenadora desse seminário, juíza-auditora, os membros, os demais membros do tribunal, os procuradores, os serventuários, a assessoria, que tem que ser sempre uma assessoria extraordinária, e tenho certeza que esse tribunal também tem, os funcionários, os auxiliares, sem os quais nenhum colegiado funciona bem. Queremos cumprimentar todos os membros, auditores, conselheiros, juízes auditores, enfim, a todos os presentes que fazem parte desta grande família. Eu me sinto honrado com o convite, surpreso, devo confessar, presidente, muito surpreso, aliás, confessei para a assessoria. Eu nunca imaginei nem que eu fosse conhecido por aqui. Enfim, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, embora seja vizinho, uma história bem pertinho, aqui ao lado, na praça. E fiquei surpreso com o convite. Eu já tinha participado, feito palestras para os promotores militares, fui convidado algumas vezes, assim, que sempre me recepcionaram muito bem. Foi muito gratificante o convite, a lembrança, ainda mais me dizer, não, mas a gente utiliza as suas obras também, usa ali. Então, a gente fica lisonjeado com isso. E saber que, de alguma forma, a gente pode contribuir com o trabalho. E eu fazer um lamento, presidente, e eu, infelizmente, não cursei a Escola Superior de Guerra. E há uns 20 anos, mais ou menos, quando eu retornei do doutorado, eu recebi um convite, uma indicação de um amigo, né, militar, formado. Disse, você tem que ir, rapaz. Digo, olha, na verdade, eu gostaria, mas eu não tenho 2 anos agora, não posso sair. Eu era promotor, procurador de justiça, na época, estava retornando de cá. Passou aquela oportunidade ali, mas eu sei da formação, do aprendizado, porque eu tenho amigos que fizeram, colegas do Ministério Público, inclusive. Disse, tudo aí que, rapaz, depois do doutorado, fora a gente não tem chance, daí fica, o tempo passa. Mas, enfim, eu me sinto honrado em estar aqui nesse evento. Assim. Eu, antes de começar a falar, senhor presidente, senhores ministros, eu pedi a licença para ler uma nota, uma mensagem que eu recebi ontem à noite, que é para indignar qualquer cidadão, da Associação dos Juízes para a Democracia de São Paulo, que é uma coisa que tem que merecer receber o nosso repúdio. Não é possível que esse tipo de coisa aconteça no Estado democrático de direito e que tenha autoridades que são responsáveis por isso. Com a permissão, são 2 páginas. Nota da Associação dos Juízes para a Democracia sobre partos com gestantes algemadas. A Associação dos Juízes para a Democracia, entidade não governamental sem fins corporativos, que tem dentro de seus objetivos estatutários o respeito absoluto e incondicional aos valores próprios do Estado Democrático de Direito e a defesa dos direitos humanos, tendo em vista a confirmação das notícias de realização de partos com o uso de algemas em gestantes sujeitas ao cumprimento de penas, vem a público manifestar o seguinte. Primeiro, algemar mulheres durante o parto constitui inquestionavelmente atentado à dignidade humana, artigo 1º da Constituição,
desrespeito à integridade moral das mulheres, artigo 5º, 49. E ofensa especial à proteção à maternidade e à infância, instituído como direito social, artigo 6º da Constituição. Segundo, constitui descumprimento da garantia à mulher de assistência apropriada em relação ao parto, instituído no artigo 12, parágrafo 2º da Convenção da ONU relativo aos direitos políticos da mulher, desde 52. Terceiro, submete também o recém-nascido à discriminação em razão do parentesco ou violação às garantias e direitos constitucionais de proteção à infância, artigo 227 da Constituição. Quarto, subverte a lógica constitucional de acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, artigo 196 da Constituição. Quinto, representa flagrante descumprimento do dever de atendimento individualizado e tratamento diferenciado a que fazem jus as gestantes nos termos da Lei Federal 10.048 de 2000. E ainda, sexto, revela evidente violação do artigo 143 da Constituição de São Paulo, que determina que a política penitenciária estadual deve observar as regras da ONU para o tratamento de presos, dentre as quais se destaca a regra número 11 das regras de Bangkok, segundo a qual a presença de pessoal penitenciário e de segurança durante o atendimento médico preservará a dignidade da presa. Além de tudo isso, prossegue a nota, em face da absoluta desnecessidade dessa providência desumana e cruel, está ocorrendo também flagrante violação à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal número 11, a qual estabelece que o uso de algemas somente é lícito em caso de absoluta e excepcional necessidade, e determina a aplicação de penalidade no caso de abuso e constrangimento físico e moral dos seus presos e suas presas. Assim, concluindo, como o procedimento de menção constitui prática ilegal, repugnante, covarde e imoral, além de violadora da dignidade humana, esta associação exige que o governo do Estado determine a imediata abstenção dessa prática, bem como promova de forma efetiva a responsabilização de secretários de Estado e servidores por suas respectivas condutas de ação ou omissão na forma desta lei. É lamentável que num país democrático como o nosso, uma sociedade pluralista, que nós devemos abrigar a todos, se tenha esse tipo de praxe, comandado por autoridades públicas. Tem ministério, tem secretários, tem secretarias. Nos últimos anos, a Secretaria de Justiça de São Paulo tem sido comandada por membros do Ministério Público. Evidentemente que não são os carcereiros. Não é decisão deles agir dessa forma. Certamente é ordem de cima, superior, desde o secretário, quem sabe o governador. Então, eu quero trazer aqui, excelências, a minha indignação. Dividir com vossas excelências essa revolta. Muito obrigado. Nós lamentamos e esperamos que se tome as providências cabíveis o mais rápido possível e que isso nunca mais se repita no nosso país, para não sermos de novo manchete mundial negativa por desrespeito aos direitos humanos. Mas, enfim, a vida continua, nós esperamos dias melhores. Eu estou chegando de Palmas, eu fiz uma palestra lá às 10, 11 horas, que eram 11 para nós aqui, peguei um voo, atrasou um pouquinho, não tinha teto, enfim, para conseguirmos chegar assim. Então, eu normalmente, antes de fazer uma palestra, gosto de me concentrar, para a gente... eu não tive concentração. Então, desculpa do jogador ruim, por não rende, e dei umas culpas acessórias. Mas a nota dará a possibilidade de ficar com indignação e propiciará a eloquência na fala. A motivação. Obrigado, excelência. Aliás, falando em eloquência, eu só não assisti o palestrante anterior, que perdi, infelizmente, mas vi que o presidente da mesa tem uma excelente oratória, né? Cumprimentos, né? De qualquer forma, nós trazemos um tema para falar sobre a Lei 12.234, que entrou em vigor o ano passado, e ela traz uma peculiaridade muito particular. Quando se fala em peculiaridade em julgamento de colegiado, vem bomba, né? Tem um problema. Sempre temos peculiaridades, mas é verdade. Depois de anos, de tempos em tempos, mas depois de anos, nós temos uma lei que
segundo se diz, a pretexto de combater a impunidade, suprime um período da tramitação processual, da investigação, da prescrição. Então, retira a parte durante a prática do fato até o recebimento da denúncia, como se ele não existisse. Uma coisa singela, se examinar isoladamente. Mas quando nós temos um sistema ordenado, estruturado, acima temos uma Constituição, é dentro desse contexto que nós precisamos fazer a análise adequada do ordenamento jurídico. Mas eu começo lembrando que o Instituto da Prescrição tem um fundamento político, antes que jurídico. A razão de ser desse instituto, com fundamento político, que vem desde o século VIII, da Lex Julia, do direito romano. Exatamente na linha de humanidade, de preservar a dignidade humana, de estabelecer que ninguém, nenhum indivíduo pode ficar ad eterno à disposição da vontade estatal para investigá-lo, para um dia, quem sabe, não sei quando, dar uma decisão. E esse sentimento político, essa necessidade que o indivíduo tenha, durante um determinado período, pelo menos um prazo, para ser julgado, para que, afinal, se lhe aplique, se merecer a pena correspondente. Então, nós temos que ter em conta essas preocupações. Nós temos a consagração, desde sempre, do Instituto da Prescrição. Nós tivemos alternâncias, mesmo neste Código Penal de 1940. A partir de 1961, o Supremo Tribunal começou a questionar a aplicação da prescrição pela pena concretizada. Prescrição da pretensão punitiva, tecnicamente falando. Mas falando especificamente na pena retroativa. Em 1961, a partir dali, o Supremo editou a súmula 146, dizendo que se não houvesse recurso do Ministério Público, se fosse improvido este, a prescrição seria contada de acordo com esta pena. E por isso, teria que retroagir até a sentença condenatória, que fosse reconhecido depois. Agora, a retroatividade da prescrição para antes do recebimento da denúncia veio acontecer depois, em 1963, no debate do próprio Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Vitor Nunes Leal, dando voto, examinando esse aspecto, se inconformou e disse: me diz uma coisa, qual é a diferença do período entre a data do fato e o recebimento da denúncia, com o período do recebimento da denúncia até a sentença condenatória? Existe diferença? Nenhuma. Então, por que o reconhecimento da prescrição pela pena concretizada pode retroagir até o recebimento da denúncia, e não entre o fato e o recebimento da denúncia? Claro que essa prescrição só é tida pela pena concretizada porque a prescrição não se consumou abstratamente. Então, com a aplicação da pena real, se admite que retroaja ali. E por que não desde lá, se faz parte da investigação toda? Com esse voto, acompanhado pelos demais ministros, no habeas corpus 40.003, se adotou esse entendimento do Supremo, que ela retroage, inclusive antes do recebimento da denúncia, desde a data do fato. Esse entendimento, de tempos em tempos, ele tem uns movimentos querendo mudá-lo. E, a partir de 1970, começou um novo movimento para restringir a prescrição retroativa. Não há sentido que vá retroagir a data do fato, porque você, quando começa a ação penal, procedimento.
estabeleceu nesse movimento 3 requisitos: que houvesse uma sentença penal condenatória, que houvesse recurso da defesa e não houvesse recurso da acusação, e a possibilidade do prazo, da contagem do prazo, só do recebimento da denúncia para frente. Esse entendimento, então, restringiu, afastou o prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia, nos moldes do que a Lei 12.234 está pretendendo fazer agora. Esse entendimento se manteve mais ou menos tranquilo de meados de 1972 até 1974, quando o Supremo teve uma nova mudança. Em 74, aí entraram 2 extraordinários ministros do Supremo, Leitão de Abreu e Cordeiro Guerra, que marcam até hoje, se busca antecedentes, precedentes, dos grandes nomes do Supremo. Os deles estão lá, consagrados. Veio na mesma linha. Não tem sentido, não há diferença nenhuma. Afinal de contas, a investigação começa lá no fato. Não é possível que se reconheça a retroatividade, que é o que nós estamos discutindo, até o recebimento da denúncia, e não dali até o fato. Nós temos marcos interruptivos da prescrição. Começa o fato, o recebimento da denúncia, sentença condenatória, o acordo condenatório agora, que é diferente de acordo confirmatório. Eu só posso ter acordo condenatório, se eu não tive uma sentença condenatória. Senão ele é simplesmente confirmatório. E essa previsão legal não existe, mas isso é outro tema. Pois bem, então, com essa mudança, passamos a ter o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal da prescrição retroativa, desde o fato, inclusive. A reforma penal de 84, o último, melhor, na minha avaliação, por favor, o último grande texto jurídico penal desta República, dali para frente, que me perdoe o legislador, tem sido useiro e vezeiro em leis ad hoc, e erros e excessos e equívocos, sacrificando inclusive o nosso vernáculo. Essa reforma de 84, que teve no comando o saudoso ministro, querido amigo Assis Toledo, uma figura extraordinária, vem e diz expressamente nos parágrafos 1º e 2º do artigo 110, que a pena concretizada na sentença é a que vale para todo o controle da prescrição, e mais, o parágrafo 2º diz: esse período deve ser contado, inclusive, da data do fato recebendo a denúncia, nos moldes da súmula 146. Essa é a história. Esses são os precedentes que de tempo em tempo se tenta mudar, a pretexto de afastar a impunidade, combater a impunidade. O Estado, ao invés de criar estrutura, de dotar as polícias de melhores condições de orçamentos, de viatura, de pessoal, de técnica, de treinamento, de melhorar o sistema penitenciário, de melhorar as políticas públicas. Uma norma. A lei nesse país resolve tudo. Faz uma lei. Isso me faz lembrar, presidente, alguns anos atrás eu estava indo para a PUC, em Porto Alegre, dar minhas aulas. Eu acho que o presidente era o presidente Fernando Henrique, era no começo do mandato dele, mas não tem nada a ver com ele, mas era o mandato dele. A Voz do Brasil diz: eu estou indo para a PUC. Ajude a melhorar o Brasil. Mande uma sugestão de uma lei para resolver os problemas. É uma maravilha. É simples. Eu indo sozinho no carro, indo para a PUC. Retira o Brasil da América Latina. Uma lei. O Brasil não se situa mais na América Latina. A partir de agora, o Brasil passa a ser considerado um país do primeiro mundo. Está resolvido. É tão simples assim. Coisa brasileira. Coisa nossa. Não adianta leis se nós continuarmos com a cabeça velha, ultrapassada, superada. Então é só para dar um exemplo disso. Fazia muitos anos que eu não falava nessa coisa que eu ouvi. Mas então não é com diplomas legais simplesmente que vamos resolver a impunidade. Há mais de 30 anos a nossa sociedade, Brasil, governo, não importa o governo de plantão, não tem nada a ver com esse ou aquele presidente. No nosso comando, há 30 anos,
que nós abandonamos a sociedade em termos de segurança pública, de sistema penitenciário, de orçamento adequado. Nós permitimos a criação de sociedades paralelas. Porque as nossas pautas de plataformas políticas acabam quando a gente assume o comando. Embora todo presidente jure que vai fazer cumprir a Constituição, fazê-la cumprir, etc., todo mundo jura. No dia seguinte, o primeiro argumento, discuto, mas nós precisamos mudar a Constituição, senão o Brasil é ingovernável. Parece brincadeira. Mas é sério, não é? Pelo menos, o atual presidente não disse isso. Mas, voltando para o tema específico, então a Lei 12.234 combate a impunidade, suprime um período da prescrição. E, a meu juízo, suprime o pior período. Porque normalmente se alonga exatamente este período da data do fato até o início da ação penal, onde não tem o controle do poder jurisdicional, que se desconhece as razões, as dificuldades, o porquê determinados fatos demoram muito mais que os outros a serem elucidados, por que determinadas investigações ficam acobertadas, ficam engavetadas, porque não vêm para cá. Com esta lei suprimindo o período entre o fato e recebendo a denúncia, nós estamos dando uma carta branca para as autoridades repressoras para não investigar, para usar como moeda de troca, para corrupção, para chantagem, para todo tipo de ilegalidade, abuso, fora, antes do judiciário receber, de ter a possibilidade de controle. Nada pessoal, nada contra instituição nenhuma. Mas eu só confio na lisura, tem matéria que nada de processo, coisa, com controle jurisdicional. Tem distribuição, o processo está feito, está instruído, tem folha, está numerado, tem o controle das partes, o contraditório. Com esta previsão, nós podemos atribuir à polícia, o Ministério Público pode ficar até 20 anos e um dia antes ajuizar a ação. Por que razão? Os caminhos percorridos, as exigências não cumpridas, a politicagem, N coisas podem acontecer. Quer dizer, eu passo uma existência, de repente, de um determinado infrator, todos sempre preocupados. Quando será? Será que vai acontecer? Um erro, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode cometer. Pode ter uma infelicidade, pode ter um acidente de percurso. E você fica com aquilo. Anos e anos e anos e anos, não sabe se vai acontecer. É uma carta branca para a corrupção, para os desmandos, para os arbítrios, etc. Não pode ser dado. Nós temos essas preocupações, senhores ministros, senhores ouvintes, pela seriedade, pela gravidade que é o processo criminal, porque forma é garantia. Nós precisamos dos nossos códigos serem respeitados. Nós precisamos da Constituição sendo cumprida a partir de lá que nós examinamos aqui embaixo. Claro que o código é uma carta magna do cidadão comum, do infrator, que pode ser qualquer um de nós. Não precisa ser um criminoso, não precisa nada. De repente pode acontecer um acidente de percurso. Você precisa ter essas garantias. Não é do delinquente, é nossa, do cidadão. Dourado Monteiro dizia que era a carta magna do delinquente, o Von Lins. Dourado Monteiro dizia que era a carta magna do delinquente, criminoso. Na verdade é do cidadão, é muito mais do que isso. É para todos nós, porque até prova em contrário seria inocente. Aliás, nós sabemos que a presunção de inocência é só da Constituição. Porque no Brasil hoje, na realidade, na opinião pública, na mídia, a presunção é o contrário. É investigado, sai alguma coisa e é presumidamente culpado. Malfeitor, bandido, né? E não basta simplesmente o processo, a pena adequada, a pena legal, tem que se destruir a dignidade, o nome, a honra, a família, o futuro das pessoas, especialmente se tiver alguma importância no contexto social. São coisas que preocupam.
perguntei de perdão quanto tempo. Então, uma hora, 40, 50, 50, Tá, obrigado. Pois bem, na realidade, diante deste fato, dessa circunstância, eu tenho duas teses para sustentar. Eu trabalho com dois aspectos. Não sou dono da verdade, não tenho essa pretensão. Respeito, sempre respeitei qualquer entendimento contrário. Mas é o direito de pensar, de refletir, de dizer, de ser diferente, de pensar diferente. É para nós refletirmos. Porque o importante, ministro, quando a gente traz uma ideia nova, o senhor pode não me acompanhar, até porque o senhor está mais seguro, uma coisa assim, de repente, mas gostei dessa ideia. Se eu voto vencido, aí até tem sentido. Não vou acompanhá-lo, mas vou refletir. Então é interessante a provocação, porque quando o senhor vê ou enxerga um lado, eu vejo o outro. Mas quem sabe, não tinha visto, é verdade. Por isso que é bom colegiado, é bom a gente discutir, refletir a respeito. Então, eu estou trazendo duas ideias, duas teses, com base na Constituição, no ordenamento jurídico, na minha ótica. Eu acho que há a violação do princípio da proporcionalidade, assegurado na Constituição. E o segundo princípio que está sendo violado é o princípio da duração razoável do processo. Em primeiro lugar, evidentemente, eu tenho que partir do pressuposto que a Carta Magna, que nos orienta, que a Constituição consagra efetivamente o princípio da proporcionalidade. Em matéria penal, está dito lá que é assegurada a individualização da pena. E o primeiro limite, a pena não é aquela genérica que tem no Código Penal. Cada fato, cada indivíduo, com as suas circunstâncias, é isso, vai a Ortega y Gasset, né? Tem que ser individualizado, tem que ser levado para isso. Mas, nós passamos lá nas garantias fundamentais e vamos verificar as passagens todas. Por exemplo, nessa individualização, nós precisamos levar em conta, por exemplo, que a Constituição proíbe determinadas penas, para determinadas infrações. É proibido. Pena cruel e degradante, degradante como é algemar uma parturiente para ganhar, dar à luz, que não é pena. Pior, bem pena é. Nós temos também, na Constituição, que diz, que permite a punição mais grave de determinados crimes, como, por exemplo, os crimes hediondos. Está lá. Mas também entende, dizendo que as infrações de menor potencial ofensivo devem receber uma pena alternativa. O que é todas essas previsões? É a garantia do princípio da proporcionalidade. Que, aliás, a Revolução, lá na Revolução Francesa, da Declaração Universal do Direito do Homem, em 1789, já se assegurava o princípio da proporcionalidade. Eu sei que a consagração do princípio é objeto do constitucionalismo moderno. Mas não impediu que o Beccaria, lá na sua época, em 1723, já invocasse isso. Proporcionalidade. Já dizia, mais do que a gravidade da pena é a celeridade processual que pode produzir bons efeitos no delinquente, no criminoso, no acusado, enfim, no condenado. São lições históricas que nós não podemos esquecer. Pois bem, então, se nós olharmos o Código, o artigo 109 do Código Penal, mas tem as proporções, eu fui dar uma olhada, imaginando que jamais o tribunal aqui soubesse da minha existência, fui dar uma olhada como é que é a prescrição lá no Código Penal, ali, assim, é bastante parecido, dá para aplicar as coisas assim com pequenas variações. Então, o nosso Código Penal, eu tinha que falar nesse, porque onde eu me sinto mais seguro, presidente, ele bem estabelece, no artigo 109, os limites mínimo e máximo da sanção penal. Isso é coisa também lá do iluminismo. Primeiro uma pena fixa, depois uma pena liberada, depois nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não, meio termo, com limites mínimo e máximo. Então esse é o nosso sistema. O artigo 109 estabelece os prazos prescricionais.
Pena de até 1 ano, prescreve em 2, agora 3. Pena de 2, não, pena inferior a 1 ano, perdão, prescreve em 2, agora 3. Pena de 1 a 2 anos, prescreve em 4. 2 a 4, prescreve em 8. De 4 a 8, prescreve em 12. Penas até 12, prescreve em 16. E assim 16 em 20. Ou seja, este dispositivo levou em consideração, para estabelecer o período de prescrição, a gravidade da infração penal. Tanto que as infrações mais graves têm um período mais extenso. As menos graves têm um período mais exíguo, menor. O que é isso? Proporcionalidade. De acordo com a gravidade da pena, é a gravidade, uma boa extensão do período prescricional. Absoluta proporcionalidade. Então, nós vamos verificar nesse contexto, de acordo com a gravidade da infração cometida. Claro, nós trabalhamos com a prescrição. Pode me avisar, quando chegar assim, dá uns 5 minutos antes. Quando nós trabalhamos com a prescrição, vamos olhar esse texto, esse contexto. Puxa vida, então nós temos uma prescrição abstrata que está lá no 109. Ou seja, essa primeira prescrição é em cima da pena máxima combinada. Mas a razão de ser da prescrição abstrata, em cima da pena abstratamente combinada, é pela inexistência do elemento concreto. São pronúncias quase em português aqui. Veja, claro, para eu ter esse dado concreto, para ter essa pena concretizada na sentença, depende do procedimento, do processo, da denúncia, da instrução criminal, enfim, na sentença condenatória. Não tinha antes. Mas o artigo 110 diz, lá, se aplica o mesmo prazo. Por quê? Porque eu transformo com a sentença condenatória, com a decisão condenatória, seja uma sentença, seja um acordo, numa pena real. Aquela dos tipos penais, aquelas previstas minimais, é uma pena hipotética. É apenas para estabelecer os limites dentro dos quais o julgador pode dosar a pena. Mas a pena real, verdadeira, a pena justa que vale a bom juiz, é essa que o juiz vem e diz, condena em tanto. Pois esta pena é a pena que o indivíduo mereceu desde a prática do fato. É aquela que é o parâmetro para qualquer consideração. A partir deste momento, transitor julgado para acusação, aquela abstrata desaparece. Não tem nenhum significado, não tem nenhuma ligação com o autor do fato. Nós precisamos trabalhar, então, com esta pena concretizada. Ora, então, esta pena concretizada é o novo parâmetro. Ah, mas ela é menor? Ela tem que ser dosada, tem que ser examinado o artigo 59 do Código Penal, o Código Militar tem algo parecido. É para fazer a adequação, a individualização que diz a Constituição. Pois bem. Mas eu tenho, então, proporcionalidade. Em todo o ordenamento jurídico, na Constituição, no Código Penal Militar, no Código de Processo, nós temos que observar. Pois bem, mas os prazos da prescrição, quando ocorre, como deve ocorrer, isto está afeto ao legislador infraconstitucional. Que ele tem que disciplinar isto, desde que respeite a duração, o prazo razoável do processo, e não suprima este direito, esta garantia assegurada, que é o lapso prescricional. Porque suprimir parte dela significa tornar inócua esta segurança. Inexistência. Por isso, nós temos o prazo prescricional. Só que a diferença da prescrição abstrata, que é com o máximo da pena, nesta prescrição em concreto, a prescrição da pretensão punitiva, a pena aplicada, ela realmente fica um pouco mais curta, mas com um agravante, ou atenuante, depende da ordem de cada um, é que a pena, a prescrição em concreto, ela é aplicada múltiplas vezes, ela se repete, ela não é uma só, da data do fato até o final. Por quê? A prescrição começa a correr no fato,
interrompe no recebimento da denúncia e começa a correr do início de novo. Outra vez. A sentença condenatória, a sentença de pronúncia, crimes contra a vida, interrompe, começa a correr todo de novo. Sentença condenatória, interrompe, o acordo condenatório, se for o caso, interrompe. Então há uma multiplicidade de fatos, porque ele pode chegar até um dia antes do prazo fatal para prescrever, vem o marco aquele, ele começa do zero. Significa que um fato praticado há 20 anos atrás, com uma pena de 4, 5 anos, pode ainda estar em julgamento. 8 anos do fato para o recebimento da denúncia, 8 anos, quase menos um dia, né? Para a sentença condenatória, mais 8 anos, já são 24. Então, é possível. Mas esta proporcionalidade é preciso ter o contexto. Se eu suprimir esse primeiro período, por exemplo, o indivíduo pode ser investigado até 21 anos menos um dia. Até 16 menos um dia. Quando chegar a decisão aqui, vai dizer, não, aquela parte não conta. Então está fora. Cadê a proporção? Isso não existe. Isso fere a garantia condicional. Fere os princípios condicionais maiores do princípio da proporcionalidade. Eu estou simplificando para partir para a segunda parte, para não ficar esgotando muito tempo aqui. O segundo princípio, na minha avaliação, é o princípio da razoável duração do processo. Que, aliás, sempre existiu. Nós não percebíamos. A Constituição consagrou agora, com o acréscimo lá do inciso 78º, no artigo 5º, que tem que ser observada a razoável duração do processo. E daí começam os teóricos, a jurisprudência, as decisões de primeiro grau, todo mundo refletir. Tudo bem, maravilha. Mas o que é a razoável duração do processo? Eu tenho 5.000 processos comigo. No meu gabinete recebe 1.000 habeas corpus por semana, doutora. Então, eu preciso fazer. Pois é, mas a estrutura, melhores condições, o judiciário precisa estar melhorado, precisamos ter mais assessoria, mais ministros, etc. Bom, então vejam bem. Acontece que para nós é novidade, mas as convenções, os tratados internacionais, desde 1950 já clamam por a razoável duração do processo. Que todo infrator tem o direito de ser investigado, de ser processado por um juiz de previsão legal, né? E essa processado ser julgado em prazo razoável. É verdade. Por exemplo, na Constituição não está, não caberia a Constituição estabelecer esse prazo razoável. Mas essa dificuldade interpretativa, presidente, na minha modesta avaliação, ela pode ser válida no âmbito do processo civil, do processo administrativo, do processo fiscal, em outras searas, mas não no processo criminal. Eu não estou falando daquele prazo para a instrução criminal, que o réu preso tem que ser feito em X dias, tem que ser concluída a instrução criminal. Antes era 81 dias, agora o pessoal fala em 100 dias. O doutor Patiello já falou aqui hoje, já falou outras coisas, né? Que é um querido amigo, um grande processualista. Ele fala em 100 dias. Veja, claro, não é denso. Nós estamos falando do prazo razoável, a duração razoável do processo, do início da investigação até seu término. Essa duração razoável do processo que a lei, que a Constituição está falando, isto é, para iniciar e concluir, até o trânsito em julgado. Na matéria criminal, o processo penal nos dá esse parâmetro, o Código Penal nos dá esse parâmetro. Nós temos. Pode não ser o ideal, mas não é o ideal, irmão. Não estou falando de justiça ideal, estou falando do direito positivo, da nossa Constituição, aquilo que o nosso ordenamento jurídico nos permite, nos possibilita fazer. Por isso a gente não pode pegar um texto de lei, um artigo qualquer, o mesmo diploma estrangeiro, e dizer, não, mas é assim. E o contexto? Como é que funciona? Como é que é? Por quê? Nós já verificamos que o Código também, complementando a Constituição,
embora você não tivesse dito expressamente naquele inciso, mas ela já trazia aqueles outros parâmetros do princípio da proporcionalidade, que nós temos sim um prazo razoável para fazer o julgamento. E esse prazo são os prazos prescricionais. Então nós temos um prazo para iniciar e para terminar. Fora deste prazo, se a gente ultrapassar isso, por qualquer outra razão, nós estamos violando a duração razoável do processo. Ora, mas esse prazo não é o mesmo, não é um prazo fixo. Porque de acordo com a proporcionalidade, ele vai variar caso a caso, pena a pena. Circunstância processual de acordo com a circunstância processual. Porque em um determinado processo, em determinada fase, eu posso usar todos, esgotar quase os últimos dias, e em outro processo, posso usar só a metade, um terço, por poucos meses. Então vai ser mais sério naquela fase. Enfim, então o universo é variável. Mas nós temos marcos, sim, na nossa legislação, estabelecendo a razão, a variante, o prazo, que é considerado pelo legislador, na sua ótica, como razoável. Então, primeiro nós temos o fato, o procedimento da denúncia é um prazo, lá, por isso tem que trazer do lado do outro princípio de proporcionalidade, tem que estar dentro, procedimento da denúncia, enfim, todos esses marcos interruptivos. Mas o artigo 117, no Código Penal, que tem um artigo parecido, lá no que eu olhei rapidamente esses dias, no Código Penal Militar, também marcos interruptivos, né? E essas causas. As causas interruptivas, diferente das suspensivas, ela interrompe, não se suspende, não pode deixar fazer de conta que não existe, e começa a correr peremptoriamente. Na sequência, sempre assim. Então reinicia. Este é o prazo razoável.